Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Então vamos para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Na parte das instruções dos Espíritos, que nós vamos falar hoje sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, falando sobre a fé, a mãe da esperança e da caridade, o Espírito José, que é um espírito protetor, lá em Bordeaux, 1862, ele diz o seguinte para a gente: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ser entorpecida, né? Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma tríade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Então veja, José, que é esse espírito protetor, ele diz que a fé é a base da regeneração. Então, o que seria da gente se não fosse a fé nesse momento que nós estamos passando, dessa transição planetária que nós estamos passando, exatamente para um mundo de regeneração? Se não fosse a fé nos sustentando nesse momento, nós estaríamos totalmente perdidos. E nós tivemos muitos irmãos, muitas irmãs que não tiveram toda essa fé durante esse período que nós estamos passando, bem turbulento, e que, por não ter fé, por não acreditar no futuro, que será muito melhor, eles resolveram desistir da vida. Só que é uma triste escolha essa que muitos escolhem, que não têm fé e que acreditam que ao tentar tirar a vida, as coisas vão ser aliviadas. Mas aí, talvez eles não souberam antes disso, de que não existe morte. Existe vida aqui e existe vida do outro lado. É tudo vida, não existe morte. Então nós estamos aqui vivendo agora esse plano material. E depois que a gente sair daqui do plano material, nós vamos continuar vivendo lá no plano espiritual. Só que a forma como nós queremos viver a próxima vida é que nós escolhemos. Nós estamos aqui agora trabalhando para essa escolha dessa próxima vida. Se nós queremos ter uma vida próspera, uma vida abundante lá no plano espiritual, nós devemos corrigir o máximo a nossa trajetória aqui, tentar integrar ao máximo a nossa vida material a aquilo que Deus deseja da gente. É a gente se fundir com o todo, se fundir com Deus. Mas quem tem fé o suficiente para poder dar um cheque em branco a Deus? No sentido de dizer para Deus que a nossa vida é dele e ele pode fazer o que ele quiser. Quantos de nós
temos essa fé o suficiente para poder dizer isso a Deus, que seja feita a vossa vontade. Nós podemos falar isso nas orações o tempo todo, mas quem está realmente disposto a entregar a vida a Deus e dizer que seja feita a vontade dele na sua vida? São poucas pessoas que têm essa coragem de realmente entregar a sua vida, porque as pessoas não querem abandonar os open bar, as pessoas não querem abandonar as noitadas nas ruas, bebendo nos barzinhos. As pessoas não querem abandonar essas coisas que o único lugar que isso pode nos levar é para um lugar bem negativo. Mas nós desejamos sempre muita paz, muito amor, desejamos fazer a nossa reforma íntima, desejamos tanta coisa, mas será que realmente nós estamos dispostos a ter fé o suficiente para abandonar certas coisas da nossa vida e acreditar, ter fé de que nós teremos uma vida muito melhor daqui para frente se a gente abandonar algumas coisas da nossa vida, deixar alguns pesos para trás? Então, o José, o Espírito Protetor, lá em Bordeaux, vem falar para a gente sobre a fé. Então, ele fala que a fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Que a fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Mas por mais que José esteja falando que as palavras vão convencer ou encontrar uma forma persuasiva de arrebatar essas almas, é a energia da pessoa que vai fazer de fato todo esse serviço. Porque qual seria a diferença de energia de uma pessoa com fé e a energia de uma pessoa sem fé? Com toda certeza você vai sentir a diferença enorme de energia de uma pessoa para outra. Então, uma pessoa com fé vai agir no seu dia a dia com fé, e você vai ver através do dia a dia da pessoa que ela acredita em coisas que estão muito além daquilo que ela está vivendo no dia a dia de hoje. É porque ela já está prevendo todas as bênçãos que vai chegar na vida dela. Ela já vê, já consegue sentir toda essa alegria, todo esse amor que está sendo transbordado por Deus diariamente na vida dela. Então, a fé é a gente acreditar em algo que nós vamos receber. Só que nós já estamos recebendo, nós já começamos a sentir essa coisa chegando na nossa vida. É a fé que dá tranquilidade ao nosso coração de passar por esse momento que nós estamos passando de uma forma mais tranquila do que muitas outras pessoas estão passando. Então é a fé de que o Cristo deseja sempre o melhor para a gente e Ele sempre está buscando nos dar o melhor, que nós temos essa confiança no Cristo e nós sabemos que dias melhores virão. Mas aquelas pessoas que não acreditam no Cristo, não acreditam que terão dias melhores. E elas acabam se envolvendo em toda essa paranoia, em tudo isso que vai gerando muito medo, vai paralisando as pessoas durante esses dias, esses meses. Então a fé é a gente dar o primeiro passo, dar um passo à frente, sem a gente enxergar
o chão que nós estamos pisando. É a gente dar o passo no escuro, tendo a certeza de que o lugar onde nós vamos colocar o pé tem chão, tem realmente uma base para a gente continuar caminhando. Então, ele continua falando: pregai pelo exemplo da vossa fé, para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. E isso é muito importante. Essa frase aqui resume muita coisa da nossa vida. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Se você ama a Deus, você já parou para se perguntar uma coisa dessa em algum momento? O porquê que você ama a Deus? Então José vem dizer isso para a gente: amai a Deus, mas sabei por que o amais. Então, se você ama o seu pai e sua mãe, provavelmente você sabe o porquê que você ama o seu pai e sua mãe, e não pelo simples fato deles serem seu pai e sua mãe. Se você ama o seu irmão, você provavelmente deve saber o porquê que você ama o seu irmão, e assim por adiante. Então, se você ama a Deus, você também tem que saber o porquê que você ama a Deus. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segue nossos conselhos, mas interai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Então, ele diz: acredite no que os Espíritos estão te dizendo, mas se intere, procure entender melhor o que eles estão dizendo para você. Procure entender melhor o que os Espíritos estão dizendo para você, a fim de que você possa entender, mostrar o meio que eles vão fazer com que aquilo chegue na sua vida. Então, quando a gente estuda, quando a gente procura entender melhor aquela mensagem, o porquê que as coisas acontecem na nossa vida, é para a gente saber exatamente a forma como as coisas vão acontecer na nossa vida. Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, para o nosso bem, é preciso que antes algumas coisas sejam desfeitas. Porque para aquela coisa nova, para aquela coisa boa chegar na sua vida, é preciso que você elimine, é preciso que algumas relações sejam desfeitas, porque elas não estão alinhadas com aquilo que vai chegar na sua vida. Não estão alinhadas com aquilo que você desejou para a sua vida. Então, quando muitas vezes a gente deseja algo, pede algo a Deus, e Ele atende o nosso pedido, e a gente vê de repente as coisas mudando, a gente perdendo emprego, a gente terminando relacionamentos, parece que a vida ficou de perna pro ar, mas é apenas Deus atendendo o seu pedido. Só que para Ele entregar aquele pedido para você, é preciso fazer uma reforma antes. É preciso que algumas coisas mudem na sua vida para que aquela bênção chegue na sua vida. Se aquilo que você pediu está totalmente alinhado
com a vida que você já leva, então você não verá tantas mudanças. Muitas coisas não vão precisar ruir na sua vida para que aquela bênção chegue, porque você já está seguindo uma vida alinhada, você já está seguindo uma vida iluminada. Mas, se você segue uma vida envolto de sombras, uma vida bem perturbada, e você pede várias bênçãos a Deus, você tem fé de que você terá coisas melhores na sua vida, logo, paredes precisarão ser derrubadas para que aquilo que você desejou chegue na sua vida. Então, a gente precisa ter muita fé, muita paciência, para quando esses momentos chegarem na nossa vida, a gente entender que é Deus fazendo uma reforma na nossa vida para entregar aquilo que a gente deseja. Então, José, esse espírito protetor, ele diz para que a gente tenha fé, siga os conselhos deles e que a gente realmente procure entender, procure estudar aquilo que foi dito para que a gente entenda como a coisa vai chegar até a gente. Crede e esperai. Acredite e espere. O nosso imediatismo é o que estraga muita coisa na nossa vida. Então a gente passou 30 anos da nossa vida, 40 anos da nossa vida fazendo certas coisas que só foram acumulando dívidas, só foram acumulando coisas no nosso perispírito. E aí, de repente, você resolve mudar de vida. E aí você resolve fazer um pedido a Deus. E você faz o pedido. E quando aquela coisa não chega no mesmo dia, ou na mesma semana, ou no mesmo mês, você já começa a perder a fé. Você já não acredita que aquilo vai acontecer. Mas é preciso crer e esperar. José está falando aqui para a gente. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Então, se você passou 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos da tua vida sem acreditar realmente em uma coisa, e aí de repente você começa a mudar a sua vida, tenha paciência também de fazer a limpeza que você precisa fazer internamente primeiro, para que você tenha méritos daquilo chegar na tua vida. Então antes, a gente muitas vezes precisa passar por uma limpeza interna para poder ser merecedor daquilo que nós pedimos. Então tenha paciência, crê, sem fraquejar, sem duvidar daquilo que você pediu. Peça, não tenha dúvida daquilo que você pediu. Tenha fé e espere que a coisa está se realizando, mas é preciso que você espere. Tenha paciência, que vai acontecer. Então nós temos muitas coisas, muitos tesouros guardados no nosso inconsciente. Imagina quanto conhecimento você tem guardado no seu inconsciente de todas as suas encarnações anteriores. Imagina quanta coisa você já aprendeu nas outras encarnações e que foram sendo armazenadas, foram sendo amadurecidas, foram sendo aprimoradas durante todas essas encarnações. E a gente não perde de forma alguma. Toda encarnação nós vamos levando esse tesouro que nós fomos crescendo cada vez mais, só que está no nosso inconsciente. Está no nosso inconsciente. E para a gente reativar esse tesouro, nós precisamos colocar em prática, nós precisamos ativar ele. E como é que a gente ativa esses tesouros que nós temos guardados? Quando a gente começa a colocar em prática algumas atividades. Ou como você explicaria que crianças de 3 anos, 4 anos de idade soubessem tocar um piano tão bem quanto um maestro?
da onde vem esse conhecimento? Para aqueles que não acreditam em reencarnação, muitos vão dizer que é dom, que é uma pessoa com dom, ela nasceu com dom. Mas não existe essa coisa de dom. O que existe são virtudes, aptidões treinadas em outras vidas e que você, ao chegar nessa, você, ao ver um pianinho e você começar a tocar as teclas do piano, toda aquela memória de que você era um maestro em outras vidas começa a vir à tona. Então é o tempo só da carga energética, das ondas virem para a superfície e ajudar você a ter os movimentos, recuperar os movimentos de um maestro tocando um piano. Então isso vai acontecendo com todos nós, que a gente vai colocando em prática as coisas que nós aprendemos em outra vida, e quando a gente passa por certas experiências nessa vida agora, a gente vai lembrando e vai colocando em prática. Então, a fé é um sentimento desses que está inato, está ali escondidinho no nosso inconsciente. Então, aquelas pessoas que eu ouço repetir várias vezes, quase que diariamente, dizendo que eu não consigo, eu não tenho paciência. Se você tiver fé, você consegue vencer essas más tendências, mas basta você ter fé em você e fé em Deus, que aí você vai conseguir realmente vencer essa má tendência, vencer esse seu medo que vai prendendo você, impossibilitando que você avance cada vez mais na sua vida. Então nós não temos ainda a noção do poder de quando a gente deseja alguma coisa. Que quando você deseja uma coisa, você coloca o seu pensamento e coloca suas forças, você trabalha diariamente, você não tem ideia do que você pode conquistar na sua vida. Até aquela pessoa que está em depressão, se ela puder, se alguém ajudar essa pessoa a ver o quanto ela é poderosa, o quanto ela é muito maior do que ela imagina, não tem depressão que segure essa pessoa. Ela vai subir de uma forma imensa. Quantas pessoas já não venceram a depressão e depois viraram exemplos para muitas outras pessoas? E que, se a pessoa olhar a vida dela agora, nunca vai imaginar que aquela pessoa um dia teve depressão e que pensou, inclusive, tirar a própria vida. Nós temos N exemplos disso atualmente entre várias pessoas famosas de Hollywood, outros tantos artistas, que se a gente olhar para eles hoje, com todo aquele glamour, com todo o dinheiro que eles têm, com tanta fama que eles têm, você nunca vai imaginar que há poucos anos atrás aquela pessoa estava pensando em tirar a própria vida, estava totalmente depressiva e que fazia uma coisa que não tinha nada a ver com o que ela está fazendo hoje. Nós temos esse poder de dar essa volta por cima na nossa vida. Só que nós temos que entender, buscar o que é que está nos prendendo de alcançar esse nosso potencial máximo. Então, muitas vezes falta fé na gente. Falta fé. Então, quando a gente encontra uma pessoa que tem fé na gente e que mostra que nós podemos ser muito melhores do que nós somos, aquele magnetismo, aquela energia acaba nos impactando, acaba nos dando, eles acabam nos doando essa energia que faz com que a gente, mesmo que duvidando, a gente comece a acreditar um pouco. Será mesmo que eu consigo? Será mesmo que eu posso ser tudo isso que essa pessoa está falando? Então, eu já estava pensando em tirar minha vida. Então, eu vou tentar fazer isso que a pessoa está falando para mim.
se ela está falando que eu sou tão maravilhosa assim, se ela está falando que eu consigo sair dessa situação, e como eu acredito que eu não tenho mais nada a perder, então custa nada eu tentar ser feliz, eu tentar seguir esse caminho que essa pessoa está me direcionando, dizendo que eu vou ser uma pessoa melhor, que eu vou conseguir vencer esse momento difícil que eu estou passando. Então, custa nada. A pessoa já está aqui querendo me ajudar, então vou tentar. E aí a pessoa tenta e muda totalmente a vida dela e serve como inspiração para milhares de outras pessoas. Então procure entender se você tem fé, onde é que está a sua fé, e se você consegue identificar em qual momento do caminho que você pode ter talvez perdido a sua fé, para que você possa recuperá-la e dar uma volta por cima na sua vida. O que faria você hoje voltar a ter fé? Pergunte isso a você mesmo, né? Se você ama a Deus, por que você ama a Deus? Lembra a pergunta, né? A frase de José, o Espírito Protetor? Amai a Deus, mas entenda o porquê que você ama a Deus. Se você começar a procurar entender o porquê das coisas da sua vida, logo você vai ter uma profundidade muito maior, você vai ter um envolvimento muito maior naquilo que você faz, e aquilo vai se enraizar muito mais profundamente. E aí você vai estar criando bases cada vez mais sólidas, porque a partir do momento que alguém perguntar para você o porquê que você acredita, o porquê que você está fazendo aquilo, e você já sabendo, você já tendo respondido isso para você, você já vai ter a resposta na ponta da língua. E você não vai ter a menor dúvida do porquê que você está fazendo. Então, durante essa noite de hoje, nós falamos sobre a fé e do quanto ela é importante para a gente vencer esses momentos de transição, porque o Espírito Protetor disse para a gente que a fé é a base da regeneração. Veja muito bem, anote, a fé é a base da regeneração. Então, nessa noite de hoje, nós falamos sobre fé, falamos do quanto ela é importante e como ela é a base da nossa regeneração. Então, comece a procurar amadurecer a sua fé para que você comece a fazer grandes mudanças na sua vida. Então, para vocês que ficaram aqui conosco durante esse Evangelho, muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês que comentam aqui no bate-papo, todos vocês que deixam like, que se inscrevem no canal, que compartilham o Evangelho. Compartilhe o Evangelho lá no Instagram, no Facebook, no seu WhatsApp, nos grupos do WhatsApp. Muito obrigado a todos vocês que têm se inscrito como membro daqui do canal e todos vocês que se reuniram agora nessa noite para poder levar muita luz para a vida de vocês, para fazer essa limpeza energética na sua casa, fazer essa limpeza energética na sua vida. Então, uma ótima noite para você, bom descanso, muito obrigado pela sua companhia e durma bem.